aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um direto do Trono de Deus, né? E a gente vem falando aí sobre o que exatamente sobre isso? Sobre Ezequiel, né? E assim, o Senhor tem nos abençoado grandiosamente. Seja bem-vindo, Marcelão, nessa palavra. E hoje, assim, tem uma que mexe muito no meu coração. Eu queria compartilhar com vocês, vai ser muito bacana mesmo. Espero que vocês gostem, né? Assim, direto do trono, direto da rua, mas sempre Mais aqui firme e forte. presente. É isso Exatamente. aí. E aí, E aí, tudo Marcelo? tranquilo? Tudo na mais Graças perfeita a paz? Deus. Então, Na beleza. perfeita paz de Deus. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Hum, é Conte-me, isso. conte-me. Não, tem muito para contar, não. Só que estamos aqui. Por que não tem muito pra contar? Tô tentando achar uma posição melhor Eu aqui. tô, eu tô percebendo. Agora ficou bom, peraí. Jeová Jireh, né? Mas tá ótimo. Tá sim. Senhor Aí, pronto, amado! tá ótimo Tá, assim. A gente gosta vou mesmo de ficar ver você aí. segurando aqui, né? Vou ter que ficar segurando aqui. Não, vou ficar Tá bom. segurando não. O João já tá até rindo de mim ali, ó. Eu vou ter que ficar segurando aqui. Tá. Eu vou dar um jeito, que esse negócio não vai ficar assim. E você foi passear por onde hoje, rapaz? Ô, Jeová, vim buscar um remédio do meu pai, tô no Gama. Se isso não é um passeio, eu não sei o que que é. Então, né? Ó, Eu trabalho. ressignifica, ressignifica. É um trabalho com louvor, com prazer, é um passeio, não é não? Tá bom. Hum. Ai, que calor é esse? É importante ressignificar. É Ah, mas eu difícil, estou me mas é divertindo. importante. Já tomei banho de chuva. Olha como tá Ó, eu divertido. gosto, eu Sério? gosto. Muito legal. Nesse calor, então, Jeová Jireh, foi perfeito o banho de chuva. Dei uma volta, porque assim, eu não conheço o caminho aqui, aí eu achei que era por um lado e era por outro, porque meu carro ficou estacionado longe. Mas olha só, me Uhum. molhei mais. Olha que legal! Muito bacana, né? E depois eu descobri na hora de voltar que o outro caminho qual eu não fui, era mais perto e tinha mais cobertura. Uhul! Muito bom. E quantas Vivendo e vezes aprendendo, né? você vai aí? Vivendo e aprendendo, né? Quantas vezes você costuma ir aí por dia, por mês? Ah, eu venho uma vez por mês, uma vez a cada dois Hoje é 29, né? meses. É, uma Dia vez por 29. mês, uma vez a cada 2 meses, por aí. Então, olha só que experiência fantástica. Da próxima vez, você já sabe de tudo isso. Não é? Foi o que eu disse. Olha que É fantástico. isso aí. Vivendo e aprendendo, né? Ai, Deus. Acho que agora É. ficou bom aí. Vamos lá. Capítulo Bora. 29 ficou excelente. Eu vou ler do 1 até o 16, pode ser? Pode ser. Profecia contra o Egito. No 10º ano. Ah, tem uma surpresa legal no final desse capítulo, né? Tem uma surpresa muito legal. João, seja bem-vindo, meu querido. Que bom que você está aí. Me manda o link lá para dar uma olhada. Eu e o João, a gente está trocando ideia sobre o YouTube, Cláudia. E algumas coisas que a gente. Ele me ligou ontem, sabe? E aí, o pessoal que está aí, segue o João. Ele é um menino extraordinário. Ele é um menino de um coração cheio do Espírito Santo. Papai do céu te abençoe, viu, meu querido? De verdade. Então, olha só, presta atenção. No 10º ano, tem uma surpresa legal no final do capítulo, né? No 10º ano, do 10º mês, aos 12 dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Eu acho que Ezequiel já não aguentava mais, ele até anotava quando foi que ele podia falar. Uhul, peraí, deixa eu anotar aqui, no 10º ano, do 10º mês, aos 12 dias do mês.
A palavra do Senhor veio a mim. Ai, posso falar. Filho do homem, vire o seu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Fale e diga. E Deus mandava ele dizer, é extraordinário, né? Você vai dizer exatamente isso. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. O que você vai dizer? Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra você, Faraó, rei do Egito. Crocodilo enorme, deitado no meio dos seus rios, e que diz: o meu rio é meu. Eu o fiz para mim mesmo, mas eu porei anzóis em seus queixos e farei com que os peixes dos rios se apeguem às suas escamas. Cláudia, você tem que explicar isso aí, o que que significa para a galera, tá bom? Tá Vou bom. tirá-lo do meio dos seus rios, juntamente com todos os peixes dos seus rios, grudados nas costas das escamas, grudados nas suas escamas. Vou lançá-lo no deserto, você e todos os peixes dos seus rios. Você cairá no campo aberto, não será recolhido nem reputado, nem sepultado. Eu o darei como alimento para os animais selvagens e as aves dos céus, e todos os moradores do Egito saberão que eu sou o Senhor. Porque os egípcios se tornaram um bordão de cântico para a casa de Israel. Quando os israelitas os pegaram com a mão, você rachou-lhes, rasgou o ombro. Quando eles se apoiaram, você quebrou, fazendo tremer os lombos deles. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que trarei sobre você a espada e eliminarei de você pessoas e animais. Ele está dizendo aqui o seguinte: que quando Israel estava caindo, foi se apoiar e se levantar e pedir ajuda do Egito, e o Egito fez foi dar o cacete nele, e falou assim: não, vocês serão escravos e não vou te ajudar. E nós fomos para lá, eu falo nós porque eu sou Israel, yes. Nós fomos para lá para ajudar o povo de Egito através de José, né? E o Egito só se tornou uma grande potência porque o descendente de Abraão foi para lá e teve uma grande insight em relação ao sonho que o faraó teve, conseguiu governar com pulso forte, com decência o Egito, e a partir daí o Egito se tornou grande potência. E você vem aqui no período que Israel precisa da sua ajuda, você precisou da ajuda de Israel, Israel te ajudou. Naquele No próprio momento que período, Israel né? precisa Naquele da sua próprio período ajuda, que eles ficaram você lá, escravizou o meu povo por 430 anos. É exatamente isso. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porque você disse: o rio é meu e eu o fiz. Eis que estou contra você e contra os seus rios. Ficarei na terra do Egito, farei da terra do Egito um deserto, uma completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. Não passará por ela pé humano, nem pata de animal passará por ela, nem será habitada durante 40 anos. Olha um novo ciclo de vida aí, 40 anos. Eu estou com 41. Iniciei o meu novo ciclo de vida em 2021. Ou em 2020, olha que extraordinário. Porque tornarei a terra do Egito em desolação, no meio das terras desoladas, as suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em desolação durante 40 anos. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei por todas as outras terras. Mas assim diz o Senhor Deus: ao fim de 40 anos ajuntarei os egípcios no meio dos povos por onde foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, à terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. O Egito se tornará o mais humilde dos reinos.
e nunca mais se exaltará sobre as nações. E eu os diminuirei para que não dominem sobre as nações. A casa de Israel nunca mais porá a sua confiança no Egito. Confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel quando se voltava para o Egito em busca de socorro, porque ele era contaminado com os deuses e com as coisas erradas do Egito. Então eles saberão que eu sou o Senhor Deus. Que massa essa palavra. Pode falar. Você, eu posso falar? Então, Pode. na verdade, eu vou ficar um pouco mais na história hoje, tá? Eu queria voltar lá. A gente tá. Ele tá falando aí no 29, essa parte aí que ele fala que você falou, lá no 7, ele diz assim, ó. Tomando-te eles pela mão, tu te achastes e lhes rasgaste o ombro, e encostando-se eles a ti, tu te quebraste, fazendo tremer os lombos deles, né? Vou voltar lá no 6, ele diz: E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, pois se tornarão um bordão de cana para a casa de Israel, né? E o 8 diz assim: por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que trarei sobre ti a espada e eliminarei de ti homem e animal. Ele está falando, Marcelo, quando ele fala lá no 7, fazendo tremer os lombos lá no final, né? Fazendo tremer os lombos dele. Deus vai trabalhar na vida deles, fazendo tremer os lombos. Olha só. Com Jó ele diz: cinge os seus lombos. Com o Egito ele diz: vou fazer tremer os seus lombos, né? E ele está falando aí sobre, tem uma outra tradução que fala assim, como se estivesse falando para ele: vou fazer você é, cambalear, vou fazer você cambalear, vou fazer você ficar. Sabe quando você fica fraco? Tá prestando atenção em mim? Ah, que bom. Sabe quando você fica fraco? Então, vou fazer você cambalear, cambalear. É o que ele está dizendo, né? E aí a gente volta, eu acho que é muito mais explicado essa profecia aí contra o Egito, que Ezequiel fala, lá em Isaías 19, do 1 ao 25. Ele volta lá em Isaías 19, 1 ao 25. Eu não vou ler, não. Eu só vou explicar. Eu vou ler só alguns textos, né, de Isaías 1 a 25. Ele está contando o seguinte. Primeiro, é muito difícil você reconstituir essa circunstância histórica, né, dessa profecia. Por quê? Porque pode se tratar do acontecimento que aconteceu durante o reinado de Ezequias, pode ter acontecido também na 25ª dinastia de Etiópia, que se apoderou do Egito em 714 a.C., que está lá em Isaías 1:7, que fala assim, Isaías, perdão, 18, 1 a 7, que fala assim: ai da terra onde há roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar, em navios de papiro sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, uma nação de homens altos e de pele brunida, a um povo terrível de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, vós, todos os moradores da terra, quando se alvorar a bandeira nos montes, olhai, e quando se tocar a trombeta, escutai, porque assim me disse o Senhor: olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor, quieto do sol, resplandecente como a nuvem do orvalho, no calor da cega. Porque antes da vindima cair já a flor, e quando as uvas amadurecem,
então poderá os sarmentos com foice cortar os ramos que se estendem. Serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra. Sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra passarão inverno sobre ela. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de homens altos e de pele brunida. Povo terrível de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Então ele está falando aí a profecia de Isaías, né? Isaías também está profetizando contra a Etiópia, né? E aí, quando ele está profetizando contra o Egito, né? Tem o 18, 19 e 20, que é uma profecia contra os etíopes e contra os egípcios. Então, essa profecia pode ter acontecido no tempo de Ezequias, pode ter acontecido também mais tarde, em 714 a.C., ou pode ter acontecido também em 711 a.C., né, que está lá em Isaías 20, quando ele fala, eu vou ler só o 6 do Isaías 20. Ele fala assim: os moradores desta região dirão naquele dia. Peraí, deixa eu marcar aqui, que tem um monte de versículo. Os moradores daquela região dirão naquele dia: vede, foi isto que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro, para livrar-nos do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Né? Então, assim, quando eles foram correndo, porque eles correm duas vezes, né, para pedir socorro. Quando falta alimento na casa de Israel, na época de José, eles correm para pedir socorro e são escravizados. E quando o rei da Babilônia também está lá, enfrentando o povo de Israel, dominando o povo de Israel, o que que acontece? Eles pegam e fogem, entendeu, para o Egito num período, e quando chegam lá, eles são alimentados pelo povo do Egito, mas também são escravizados. Então, assim, ele tá colocando aí que pode ter acontecido tanto nesse período quanto no outro, em outro período, né? Em todo caso, o Egito vai sofrer, né, devido às lutas internas. Ele vai ser devastado economicamente e os funcionários serão incompetentes, né? O próprio Egito vai batalhar contra o próprio Egito. É isso que Deus está dizendo. Entendeu? E aí ele fala assim, lá no 4 de Isaías 19, 4, ou 19, ele fala assim no 4. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei feroz dominará, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Ele está falando assim sobre o rei da Síria. Ele vai entregar o rei do Egito para o rei da Síria. O Senhor está prometendo. E ele fala também do 5 ao 10 de Isaías 19, que toda a economia do Egito, que dependia da irrigação, da fertilização das terras, graças às enchentes anuais do Nilo, né? Que acontece lá em Deuteronômios 11:10. Deuteronômios 11:10. Aqui, ó. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis as vossas sementes, com o pé regáveis como uma horta. Porque no Egito, para eles consumirem, eles dependiam dessa irrigação com os pés, eles regavam com os pés, como se fossem hortas, entendeu? Então, quem irrigava era o rio Nilo que irrigava. Então, eles não tinham, assim, uma plantação em abundância. E Deus disse que a terra que iria dar para eles era uma terra que mana leite e mel.
E aí ele está falando assim que ele já dependia dessa irrigação, ele dependia do Nilo. Então ele era ele era frágil, só não sabia que era, só não se entendia como frágil, né? Ah, e assim, ele depende também da cardadoras e tecelões. Ele depende, a economia dele depende de tecelões, né? Porque, e olha só, a cidade de Zoar, ela fica situada lá no Nilo, que por um tempo foi a capital do Egito, mas mais tarde ela recebeu o nome de Tanis. Ela recebeu o nome de Tanis. Aí vamos voltar para Ezequiel. Por favor, né, Marcelo? Uhum. Vamos voltar lá Eu para posso ler? Ezequiel. Do 17 até o Espera. final, não é isso? Que é justamente o que você está falando sobre o que Nabucodonosor foi lá conforme a profecia, e aí foi conquistado, o Egito foi conquistado, não é isso? Exatamente. E a partir daí, historicamente, no 27º ano, no primeiro mês, do primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, conduziu o seu exército num difícil ataque à cidade de Tiro. Desceu o cacete, já. Chega. Todas as Marcelo, cabeças se tornaram posso só calvas te e cortar um todos minuto? os Perdão. ombros ficaram esfolados, mas nem ele, nem o seu exército receberam qualquer recompensa. Pode. Ele está falando também, antes no 10 também, que ele está falando assim, Escalpelados. quando ele fala assim, visto que disseste, o rio é meu, e eu o Uhum. fiz, eis que eu estou contra ti, contra os teus rios, contra o rei da terra do Egito, deserta, em completa desolação, em Migolde e até Sevene, até as fronteiras da Etiópia, entendeu? Por quê? Porque ele dependia completamente do quê? Do rio Nilo. Exatamente. Do Rio Nilo, e você viu que primeiro bateu em Tiro, né? Que era o retentor do comércio. Ele fala isso aqui. O homem, filho do homem, Nabucodonosor da Babilônia, conduziu seu exército num difícil ataque à cidade de Tiro. Todas as cabeças se tornaram calvas, ou seja, foram escalpelados, e todos os ombros ficaram esfolados. Mas nem ele, nem o seu exército receberam qualquer recompensa pelo esforço que fizeram. Por quê? Porque a cidade de Tiro fez assim, ó. Os barcos afundaram, os bens afundaram, não deu para. Sabe aquele lance antigamente, quando acontecia os espólios de guerra, né? Não teve espólios de guerra na batalha contra Exatamente. Tiro, porque Deus falou que tudo ia se acabar, que não ia sobrar nada, né? Exatamente. Então, ele levará a sua multidão, aí ele diz assim, ó, eis que, portanto, assim diz o Senhor Deus, recebe, mas nem ele, nem o seu exército receberam qualquer recompensa pelo esforço que fizeram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Ele levará a sua multidão, tomará o seu despojo e roubará a sua presa. E isto será o pagamento para o seu exército. Como pagamento pelo seu esforço, eu lhe darei a terra do Egito, visto que eles trabalharam para mim, diz o Senhor Deus. Então Nabucodonosor realizou os planos do Senhor, e por causa disso o Senhor deu recompensa a ele. Tá entendendo? E naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel. E a você, Ezequiel, meu querido, lindo, maravilhoso, boca de Deus, permitirei que fale livremente no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Maravilha, né? Tá. Muito Vamos, vol- extraordinário. vamos Acho que voltar só um Ezequiel deve pouquinho. ter falado assim: uhul, 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 agora eu falo, agora eu falo. Oi? Até que enfim, Senhor! Né? Né? Ó, vou voltar um pouquinho, né? Então ele está falando aí sobre toda a economia, né, do rei do faraó, que depende aí do Nilo, né? E ele está falando também sobre que Deus
é capaz de discernir, não, que eles não são capazes de discernir que Deus, que é o Senhor. Eles não conseguem discernir que Deus é o Senhor, lá em Isaías, né? Voltei para Isaías, tá? Uhum. Isso. É... E aí o que que acontece? Ele está falando assim que houveram 5 anúncios proféticos, né, que falavam sobre o Egito, até que começou a acontecer a data. É, a data é um pouco diferente, né, da anterior, mas cada um desses anúncios começa com a expressão naquele dia. Naquele dia saberão que eu sou o Senhor. Então, frequentemente, você vê aí que o Senhor está falando que quando isso acontecer, eles vão entender que Deus é Deus, porque eles até agora não declararam isso. Eles não Uhum. declararam isso até agora. Uhum. E aí o que que acontece? Esses 5, né? Provavelmente, por que que é um número redondo e significativo? Porque algumas comunidades judaicas se estabeleceram no Egito a partir do século 6. Foram 5 avisos e no século 6 antes de Cristo é que a comunidade judaica se estabeleceu no Egito. Uhum. A Cidade do Sol, né, que ela era chamada. E segundo alguns manuscritos, a sua identificação era incerta. Por quê? Porque alguns sugerem, né, que houve um Heliópolis, que surgiu um Heliópolis. E outros dizem que foi a destruição da cidade com um provável jogo de palavras baseado na semelhança dos dois vocábulos em hebraico. Ele está falando aí que na tradução, né, na tradução, existem traduções que falam a respeito da destruição completa e outras traduções falam como não como uma destruição completa, mas como uma destruição arrasadora, mas não completa, entendeu? Como foi com Tiro. Uhum. Então, vamos voltar lá de novo para Ezequiel. Então ele está falando aí que por quê? Por que que isso aconteceu? Porque eles não identificavam, além deles aprisionarem aí o povo de Israel, além deles agirem dessa forma com o povo de Israel, eles não acreditavam que o Senhor é o Senhor Deus, né? No 19 ele fala: "Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e ele terá a sua multidão e tomará o seu despojo e roubará a sua presa, e isso será a praga para o seu exército", né? Então, assim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, iria pegar a cidade fortificada. Olha só, porque Deus está falando aí sobre o Egito ser forte, sobre o Egito ser poderoso, sobre o Egito ser resplandecente, ser chamada cidade do sol, nananana, e o rei da Uhum. Babilônia vai conseguir conquistar essa cidade, porque sem Deus você não é nada. Uhum. Sem Deus Exato. você não é nada. E aí ele volta lá em 1 Reis 4:30, que fala assim: essa era a sabedoria de Salomão, maior do que a de todo o Oriente e do que todas as sabedorias dos egípcios. O rei Salomão tinha a sabedoria maior e melhor de todos eles. E na tradição israelita, Salomão chegou a ser o maior sábio. Então, com o passar do tempo, foram atribuídas a ele os escritos da sapiência, né, de Moisés, Salmos e a Davi também, os Salmos. Mas Salomão, olha só, apesar de ser extremamente sábio, trouxe de volta tudo aquilo que eles deixaram no Egito, se corrompendo, porque a sabedoria sem Deus não é nada também.
E aí ele fala o seguinte, que as tribos árabes, elas habitavam no Rio Jordão, estendia-se até o Rio Eufrates, e ali eles tinham essa ligação um com o outro. E foi ali que eles foram se contaminando, né? Salomão, por conta do amor às mulheres, né? Que foi permitindo aí as coisas erradas entrar, sua vaidade entrar na terra. Então o Senhor cobra de cada um conforme a sua iniquidade. Israel foi cobrada pelo afastamento da presença do Senhor. As cidades circunvizinhas foram cobradas por criticarem Israel, zombarem de Israel. O Egito foi tratado por ter negado asilo a Israel. Então, cada um é tratado conforme a sua iniquidade, conforme a sua maldade. E o que acontece? Aí o Senhor E faz o quê? Deus vai Agora entregar compara. todos eles para um só. Já reparou nisso? Que é sempre Exatamente, para Nabucodonosor, na mão da Babilônia. exatamente, exatamente. E aí ele fala assim, ó, lá no final do 19, ele fala assim, isto será a paga para o seu exército. Aí no 20 ele Sim. fala, por paga do seu trabalho, com quem serviu contra ele, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele está falando assim: pronto, pagou, acabou. Agora que pagou, acabou, pode falar, Ezequiel. Agora que pagou, Sim. acabou, pode falar, Ezequiel. Entendeu? Então o Senhor tá. Uhum. Por que Ezequiel não podia falar? Para que ninguém pudesse dizer que as palavras que vieram da boca de Ezequiel vieram de Ezequiel. Porque todas elas vieram de Deus e todas foram cumpridas. Todas foram cumpridas. Ainda tá aí, Marcelo? Tô aqui. É que você fica calado, eu fico com medo. Eu falo assim, acho que eu tô chata. Não, não tá não. É porque essa parte histórica é tua mesmo. É isso. Exatamente. E eu gosto muito dessa questão da gente entender. Porque, assim, é como a questão de Tiro, né? Você entender por que Deus fala tanto a respeito do que estava acontecendo com eles. Poxa, porque Tiro sabia, eles eram parentes diretos de Noé. E por que o Egito passou por tudo isso? Poxa, porque o Egito negou asilo para Tiro ou para Tiro não, para Israel, e Israel foi quem fez o Egito crescer durante o período que ficou lá. Ah, e por que as cidades circunvizinhas pagaram por isso? Porque disseram bem feito para Israel. Um irmão não pode dizer bem feito para quando o outro está sendo corrigido. Ele tem que se consternar, ele tem que ficar contrito, o coração dele tem que doer também. Ele tem que ter amor pelo seu irmão. Exato. Então, e a gente só sabe disso como? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Você fecha para nós hoje, Claudinha? Claro. Então vai. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem falado conosco. Abre os nossos corações, Senhor, para que possamos entender a tua palavra. Para que possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, estar sempre ligados no que o Senhor tem para nos falar. Deus, eu sei que às vezes parece um pouco complicado, Senhor, quando a gente se coloca no posicionamento do povo de Israel, por exemplo. A gente precisa se colocar e quando a gente olha para nós mesmos, a gente percebe o quanto somos falhos, o quanto às vezes deixamos que coisas vãs nos corrompam, nos atrapalhem, nos afastem da tua presença.
como Salomão, por apenas vaidade. Vaidade, vaidade. Tira a vaidade do nosso coração, tira a arrogância do nosso coração, tira o medo também, Senhor. E nos faz, Senhor, em nome de Jesus Cristo, verdadeiros servos do Senhor, prontos a largar tudo por amor ao Senhor, assim como o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus Cristo, abençoa esse dia. E não só esse dia, mas abençoa as nossas vidas para todo sempre, até depois do fim, Senhor, para que estejamos juntos com o Senhor. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, que essa palavra seja divulgada, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome, para que em breve possamos estar nos Teus braços, Pai. Pai, sentindo a Tua paz, a Tua presença e a Tua harmonia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Até Obrigado, amanhã! Claudinha. Até amanhã. Beijo no coração. Amanhã, Claudinha 0659. Não é isso? Amanhã sou eu. A enquete foi inteligência emocional. Vocês viram lá? Quem ganhou foi inteligência emocional e não ira. Ninguém quer falar de Então, vou ira, falar. não? Mas é importante se irar. Deus fala, irai-vos, mas não pequeis. Então, precisa se irar. É importante se irar. Mas o povo não quer falar de ira, não, né? Não, quer Mas não. tudo bem, não Quer tem saber a problema não. importância de ter inteligência emocional. Não tem problema. Eu nem vou Segunda-feira eu vou ficar falar sobre irada. irar. Segunda vez que eu perco, eu nem vou ficar irada. Domingo Mas eu vou tudo fazer bem. uma nova enquete. Ira, ó, domingo eu vou fazer uma nova enquete. Ira ou, quer ver? Qual é o outro tema que já está aqui? Ou é, você, a importância de se irar ou você ser o ator principal ou coadjuvante? O que que você prefere ser? O ator principal ou coadjuvante? E aí a gente vai escolhendo o que que a gente quer falar, né? Tá vendo? Cláudia tá falando sobre grana, que ela não gosta, e eu tô falando sobre desenvolvimento, que eu gosto. Ela não gosta de dinheiro? Pouco, mas muito ela gosta. Um beijo no coração, até amanhã. Até mais tarde. Até Beijo. amanhã. Até mais Até mais tarde. tarde. Assim. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 Eu quero ver pam. essa Pam, pam, paradinha pam, aí. Tô esperando pam. ansioso. Tá saindo, hein? Você vai ver. Beijo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.